Aprenda a usar a ferramenta mais poderosa para eliminar o medo e os bloqueios mentais. Você sabia que o medo que te paralisa, os bloqueios que te impedem de avançar, as vozes internas que te fazem duvidar de si, não são culpa sua? Esses medos não nasceram com você. Eles foram colocados aí, instalados silenciosamente, através de experiências dolorosas, repetições negativas, palavras ditas por pessoas que te feriram. E o pior, você absorveu tudo isso sem perceber. O seu subconsciente guardou, registrou e passou a comandar sua vida a partir disso. Mas hoje, isso vai mudar. Hoje, você vai descobrir que existe uma ferramenta poderosa, silenciosa e completamente sua, que pode destravar a sua mente, eliminar o medo e quebrar os bloqueios invisíveis que te impedem de viver com plenitude. Essa ferramenta não está em um livro secreto, em um curso caro ou em uma técnica mágica. Ela já está aí, dentro de você, esperando apenas que você aprenda a usá-la. E é exatamente isso que esse vídeo vai te mostrar. Se você assistir até o final, vai entender como acessar essa força interna e reprogramar sua mente subconsciente para que o medo não te controle mais. Você está pronto para sair do ciclo da autossabotagem e se reconectar com a sua força verdadeira? Então, respira fundo, porque a jornada começa agora. Você não nasceu com medo. Ninguém nasce. O medo que hoje te trava te impede de agir, de dizer o que sente, de fazer o que sonha. Esse medo foi aprendido. Ele não é uma parte essencial da sua identidade. Não é uma característica imutável do seu ser. Ele foi instalado pouco a pouco como um vírus silencioso que se infiltra em sistemas que nem sabíamos que existiam. A maioria desses medos foi absorvida quando você ainda nem tinha consciência suficiente para questioná-los. Foram palavras ditas em momentos de fragilidade, olhares de reprovação quando você ousou ser você, gritos, castigos, comparações, abandonos. Situações que talvez hoje você nem lembre com clareza, mas que deixaram marcas profundas no lugar mais escondido da sua mente. O subconsciente. O medo foi sendo ensinado a você sem que ninguém precisasse dizer "sinta medo". Ele foi se instalando quando você ouviu que o mundo é perigoso, que você não podia errar, que precisava ser perfeito, que precisava agradar, que não podia decepcionar. Ele se instalou quando alguém riu do seu sonho, quando disseram que você não era bom o suficiente, quando você foi punido por expressar sua verdade. E o subconsciente, como um aluno obediente, registrou tudo aquilo como verdade. E o que o subconsciente registra como verdade, ele transforma em regra, em padrão, em limite. E é assim que você começou a se afastar da sua essência, obedecendo ao medo como se ele fosse proteção. Mas, na prática, ele se tornou uma prisão. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas grande parte das decisões que você toma ou deixa de tomar não vem da razão. Vem do medo, medo de falhar, medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, medo de sofrer, medo de repetir dores antigas. E esses medos, por mais sutis que sejam, controlam sua vida como fios invisíveis. Eles estão por trás de oportunidades que você deixou passar, de amores que você evitou viver, de sonhos que você adiou. E tudo isso porque uma parte sua, lá no fundo, acredita que é mais seguro ficar onde está, mesmo que doa, mesmo que te limite. Porque o subconsciente não busca o que é melhor, ele busca o que é familiar. E se o medo se tornou familiar, ele será o padrão até que você o desinstale. Desinstalar o medo começa por reconhecer que ele foi aprendido. E tudo que é aprendido pode ser reprogramado. Quando você entende que o medo não é quem você é, mas algo que você aprendeu a sentir, algo muda por dentro. Um espaço se abre. Um novo caminho começa a se formar.
porque você não precisa mais lutar contra o medo como se ele fosse um inimigo invencível. Você pode olhar para ele com a coragem de quem entende: você não manda mais em mim. E quando você faz isso, algo profundamente transformador acontece. O medo começa a perder força, porque o que alimenta o medo é o inconsciente. Quando ele é exposto à luz da consciência, ele enfraquece. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando: mas e se o medo for real? E se eu tiver razão em sentir isso? Essa é uma dúvida legítima. Mas o que você precisa saber é que existe uma diferença enorme entre o medo como instinto de sobrevivência, que te protege de perigos reais, e o medo programado, o medo psicológico, o medo que te impede de crescer, que sabota seus relacionamentos, que faz você se esconder da vida. Esse segundo tipo de medo é o que precisa ser eliminado. E a boa notícia é que ele não é uma sentença. Ele é só uma programação antiga que pode ser reescrita. O medo que você sente hoje foi útil em algum momento do passado. Ele te protegeu quando você era vulnerável. Ele te manteve em silêncio quando falar teria trazido dor. Ele te afastou de riscos quando você não tinha estrutura emocional para enfrentá-los. Mas agora você cresceu. Agora você pode escolher. E escolher significa assumir o controle da sua mente, não mais deixar que memórias antigas ou palavras alheias decidam quem você é. O medo que antes era necessário, hoje, é o que te impede de viver plenamente. Ele não precisa mais estar no comando. Você não nasceu com ele. Mas agora pode escolher se quer continuar carregando esse peso. A chave para começar a mudança está justamente aí. Reconhecer que você acabou de dar esse primeiro passo. Você foi educado a pensar com a mente consciente, a analisar, decidir, julgar, comparar, calcular. Disseram que a razão comanda, que o pensamento lógico é o caminho, que a inteligência está no controle. Mas o que ninguém te contou é que quem realmente comanda sua vida está em outro lugar. Silencioso, invisível e extremamente poderoso. Estou falando da mente subconsciente, o verdadeiro sistema operacional da sua existência. O que você vê, sente, escolhe e repete está sendo, na maioria das vezes, conduzido por essa parte oculta da mente que age sem que você perceba. É como se você estivesse tentando mudar os ícones na tela do computador, quando o que realmente precisa ser alterado está escondido nas linhas de código por trás do sistema. Enquanto você tenta consertar o sintoma com lógica, o padrão continua rodando em segundo plano, incansável, mantendo o medo vivo e os bloqueios firmes. O subconsciente não é irracional. Ele é incrivelmente eficiente. Tudo que você repetiu com emoção, tudo que você ouviu com frequência, tudo que você presenciou em estados de vulnerabilidade foi absorvido por ele como verdade absoluta. E é com base nessas verdades que ele programa suas reações. Se você aprendeu que não pode confiar nos outros, ele ativa o alarme sempre que alguém se aproxima. Se você aprendeu que errar é perigoso, ele trava sua ação diante de cada nova oportunidade. Se você foi condicionado a acreditar que não merece amor, ele sabota qualquer chance de conexão verdadeira. Não importa o que você deseje conscientemente. O subconsciente não responde ao que você quer. Ele responde ao que você acredita profundamente. É por isso que muitas vezes você sabe o que deveria fazer, mas não consegue. Você entende racionalmente que aquele medo é exagerado, mas o corpo paralisa. Você reconhece que está sabotando uma relação importante, mas repete os mesmos comportamentos. Você decide que vai mudar, mas algo mais forte parece puxar você de volta para o velho padrão. Esse algo é o programa que está rodando no fundo da sua mente, e ele só pode ser modificado por dentro, através da linguagem que o subconsciente entende, que não é feita de lógica, mas de símbolos, sensações, imagens, emoções.
A maioria das pessoas tenta mudar a vida usando apenas a mente consciente. Elas leem livros, assistem vídeos, fazem planos e se frustram, porque nada realmente muda de forma permanente se a mudança não alcançar o sistema que está por trás de tudo. A mente subconsciente não se convence com palavras vazias ou com promessas sem emoção. Ela precisa sentir, precisa ser tocada em um nível mais profundo, e isso exige prática, repetição e presença. Exige reaprender a se comunicar com aquilo que há de mais íntimo em você. Mas há algo ainda mais importante. Você precisa parar de lutar contra o que sente, porque enquanto você briga com o medo, com a insegurança, com o bloqueio, você fortalece o próprio padrão que deseja destruir. O subconsciente interpreta essa luta como reforço da crença. Ele entende que aquilo é importante e repete. O caminho verdadeiro não é o de confronto, mas o de reeducação. Não se trata de apagar o medo, mas de mostrar ao subconsciente que ele não é mais necessário. Que você agora está no comando, que você cresceu, que está seguro, que pode experimentar uma nova realidade. A mente subconsciente é como uma criança que aprendeu a reagir de uma forma e repete esse comportamento até que alguém lhe ensine outra possibilidade. E você é esse alguém. Quando você se aproxima dela com gentileza, com intenção clara e com paciência, ela começa a confiar, começa a soltar, começa a aceitar novas instruções. E é aí que o milagre silencioso da transformação acontece. Não de uma vez, mas em camadas, em ciclos, em experiências reais. Você começa a responder diferente, sentir diferente, escolher diferente. Não porque está se forçando a isso, mas porque se tornou outra pessoa internamente. Porque o seu sistema operacional foi atualizado. Agora que você compreende o que realmente está por trás das suas ações, decisões e reações, chegou o momento de explorar como o medo se torna realidade através da força do subconsciente. Como ele molda não só seus pensamentos, mas o seu mundo inteiro. Porque só entendendo como o medo opera é que você poderá finalmente desinstalar esse velho código e reprogramar a sua vida por dentro. O medo, quando repetido dentro da mente subconsciente, se transforma em lente. Uma lente invisível, mas poderosa, através da qual você passa a enxergar tudo. E essa lente, com o tempo, distorce sua percepção a ponto de parecer que o mundo inteiro é ameaçador. Você acorda e, antes mesmo de se levantar da cama, já sente o peso de tudo o que pode dar errado. Uma mensagem não respondida vira rejeição. Um atraso vira fracasso. Um convite vira armadilha. Tudo ganha uma camada de insegurança, como se você estivesse vivendo sob constante alerta. E o pior é que quando você se acostuma com essa forma de ver, ela se torna a sua verdade. Você começa a acreditar que a vida é assim mesmo, que o medo é um guia, que o desconforto é sinal de proteção, que o bloqueio é prudência. Mas, na verdade, é o subconsciente repetindo o que foi ensinado. Quando você sente medo com frequência e intensidade, o subconsciente interpreta isso como algo importante e começa a moldar a sua realidade para confirmar esse sentimento. Ele não distingue o que é bom ou ruim, verdadeiro ou ilusório. Ele apenas responde ao que é repetido com emoção. Então, se o medo for o seu estado emocional dominante, o subconsciente vai fazer de tudo para manter você em situações que validem esse medo. Vai selecionar pensamentos, atrair experiências, distorcer memórias, tudo para manter o padrão ativo. É assim que você entra em ciclos onde os mesmos problemas se repetem, as mesmas dores, os mesmos resultados. Porque por trás de tudo existe uma mente programada para provar que sentir medo faz sentido. Essa é a armadilha mais profunda da mente humana. Acreditar que o que sentimos com frequência é a realidade.
Mas sentimentos não são verdades absolutas. Eles são sinais. E o medo, em especial, é um sinal de que há algo sendo interpretado como ameaça dentro do seu sistema. Algo que muitas vezes nem é real. Talvez seja apenas um resquício de dor passada, uma associação equivocada, uma memória distorcida. Mas para o subconsciente, basta que você sinta para que ele haja. Ele age com base na sua vibração emocional, não nas suas intenções conscientes. É por isso que, mesmo quando você afirma que quer algo novo, um amor verdadeiro, uma nova carreira, uma vida mais leve, se o seu estado emocional profundo estiver preso ao medo, o subconsciente vai manter você em padrões que o protejam de mudar. Porque mudança, para uma mente programada pelo medo, é risco. E o subconsciente prefere um sofrimento conhecido a uma liberdade desconhecida. Essa é uma das programações mais perigosas: associar dor a movimento e segurança à estagnação. Mas a realidade que você vive hoje não é imutável. Ela é resultado direto da forma como o seu subconsciente enxerga o mundo. E o mais poderoso é perceber que, ao mudar essa lente interna, tudo ao redor também muda, porque a mente não apenas interpreta a realidade, ela participa da criação dela. Seus pensamentos, emoções, crenças e memórias formam uma rede vibracional que influencia suas escolhas, suas atitudes, a forma como você se comunica, a energia que você transmite. Tudo isso impacta nas respostas que a vida te dá. Não porque exista mágica, mas porque você começa a agir de forma diferente, a reagir com outra vibração, a tomar decisões mais alinhadas com a confiança do que com o medo. Esse é o ponto-chave. O medo cria realidades pequenas, contraídas, repetitivas. A confiança expande, renova, reconstrói. Quando o subconsciente está programado pelo medo, você vive de forma defensiva, não se arrisca, não se expõe, não se permite, vive pela metade. Mas quando ele começa a ser reprogramado com segurança, autoestima, clareza e propósito, a sua realidade começa a mudar junto. As oportunidades surgem porque você finalmente enxerga. As relações fluem porque você para de sabotar. A paz cresce porque o seu mundo interno deixa de ser um campo de batalha. A reprogramação da realidade começa pela reprogramação da lente interna. E o primeiro passo é reconhecer que o medo que comanda sua vida hoje talvez não tenha mais sentido. Talvez ele só esteja ali porque nunca foi questionado, porque nunca foi entendido, porque nunca foi acolhido e atualizado. Você não precisa esperar algo externo mudar para começar essa transformação. O que precisa mudar está dentro. E quando isso acontece, a vida responde. Agora que você compreende como o medo molda sua percepção e, com ela, a sua realidade, é hora de ir além. Porque o subconsciente não age só no campo mental ou emocional. Ele também se expressa através do corpo. E muitas vezes, os sinais mais profundos de bloqueios estão escondidos em dores físicas, em tensões silenciosas, em sintomas que você aprendeu a ignorar. É no corpo que o subconsciente grita quando não é ouvido pela mente. Você pode não se lembrar conscientemente de quando aprendeu a sentir medo. Pode não conseguir descrever com clareza o momento em que se calou, se encolheu ou desistiu de si mesmo. Mas o seu corpo lembra. O seu corpo arquivou cada emoção não expressa, cada trauma não resolvido, cada bloqueio mental que foi silenciado pela lógica. A mente pode negar, esquecer, racionalizar. Mas o corpo guarda. O subconsciente, quando não consegue se manifestar de forma emocional ou verbal, usa o corpo como meio de comunicação. E é por isso que, muitas vezes, você sente um peso no peito sem motivo, um nó na garganta que não passa,
uma tensão constante nos ombros, uma dor inexplicável na coluna, um cansaço que não se justifica. Esses sinais não são aleatórios, eles são mensagens. São registros físicos de bloqueios emocionais não resolvidos. O corpo se tornou o arquivo vivo daquilo que a mente não conseguiu processar. Cada vez que você engoliu o choro para não parecer fraco, cada vez que aceitou algo que ia contra seus valores para agradar, cada vez que calou uma verdade para evitar conflito, o subconsciente anotou. E se não havia espaço emocional para acolher aquilo, o corpo absorveu. Tensão acumulada, músculos retraídos, respiração superficial, postura defensiva. Tudo isso é linguagem do subconsciente. Uma linguagem que não mente, que não manipula, que não esquece. Enquanto você tenta superar os bloqueios apenas com pensamentos positivos e afirmações lógicas, o corpo continua operando no padrão antigo, vivendo o trauma como se ele ainda estivesse acontecendo agora. É por isso que certas situações provocam reações físicas desproporcionais. Você escuta uma crítica e o coração acelera. Recebe uma mensagem inesperada e o estômago trava. Pensa em mudar de vida e o corpo responde com exaustão. Não é coincidência. É o subconsciente ativando memórias armazenadas no corpo. Para ele, aquele gatilho é uma ameaça. E ele reage com os mesmos sintomas de antes. Você pode até ter esquecido o que viveu, mas o seu sistema nervoso ainda está operando como se estivesse no meio do perigo. A boa notícia é que, assim como o corpo registrou esses bloqueios, ele também pode liberá-los. O corpo é uma porta de acesso direto ao subconsciente. Quando você aprende a escutar seus sinais, a respirar de forma consciente, a liberar tensões com presença, a se movimentar com intenção, você começa a enviar novas mensagens ao seu sistema interno. Começa a ensinar ao subconsciente que já é seguro relaxar, que não há mais perigo, que ele pode soltar, que a luta acabou. E isso tem um efeito profundo e transformador. Existe uma sabedoria silenciosa no corpo que vai além do que a mente pode explicar. Quando você coloca a mão no peito, respira fundo e permite que uma emoção venha sem julgamento, você está curando. Quando você dança, corre, caminha ou apenas se move com consciência, você está desfazendo nós antigos que ficaram presos nos músculos e articulações. Quando você se permite chorar sem se desculpar por isso, você está liberando energia acumulada. Tudo isso ensina ao subconsciente que não é mais necessário manter os bloqueios como forma de proteção, que agora existe espaço para outra forma de viver. Muitos bloqueios mentais persistem porque ainda estão ativos no corpo. Você pode ter feito dezenas de cursos, lido livros, ouvido conselhos. Mas se o seu corpo ainda está preso no passado, ainda está reagindo com medo, ainda está tenso diante da vida, nada realmente muda. A transformação real exige presença corporal. Requer um novo tipo de escuta. Uma escuta que acolhe, sem precisar entender. Que sente, sem precisar explicar. Que respeita o tempo do corpo, sua inteligência, sua história. Esse é o ciclo que precisa ser quebrado. A mente que finge esquecer, o corpo que continua lembrando, o subconsciente que repete. Quando você entra nesse ciclo com presença, com escuta verdadeira, com o desejo sincero de transformação, o corpo começa a soltar, a respirar, a liberar. E isso impacta diretamente nos seus pensamentos, nas suas emoções e nas suas decisões. Porque o corpo não é só consequência, ele também é causa. Ele influencia a mente tanto quanto é influenciado por ela. A partir de agora, tudo o que for trabalhado na sua mente também precisa ser sentido no corpo. Não adianta dizer que está tudo bem se o seu peito ainda aperta. Não adianta repetir frases positivas se a sua postura ainda é de defesa. O subconsciente precisa de coerência entre o que você pensa, sente e expressa fisicamente.
Quando isso acontece, ele começa a confiar. E quando ele confia, ele solta. Solta o medo, solta a dor, solta o bloqueio. E finalmente, você sente o que é viver sem estar o tempo todo tentando se proteger. Agora que você entende que o corpo é parte ativa do seu sistema emocional e subconsciente, é hora de aprender como se comunicar com ele da forma mais eficaz. E para isso, você precisa entender a linguagem que o subconsciente realmente compreende. Uma linguagem que vai além das palavras e mergulha em símbolos, emoções e padrões profundos. Porque se você quer mudar o que sente, precisa aprender a falar com a parte da sua mente que sente. O subconsciente não entende palavras do jeito que você imagina. Ele não responde à lógica da linguagem verbal como a mente consciente faz. Não é convencido por argumentos, explicações ou justificativas. Para o subconsciente, o que importa é o que se repete com emoção, com intensidade e com imagem. Ele fala uma linguagem própria. Uma linguagem antiga, instintiva, que se comunica por meio de símbolos, metáforas, estados emocionais e padrões repetitivos. Por isso, você pode dizer 1000 vezes que não tem mais medo, mas se sua respiração estiver curta, seu corpo tenso e sua emoção ainda carregada de insegurança, o subconsciente vai continuar acreditando que o medo é necessário. Porque o que ele sente pesa mais do que o que você diz. Essa é uma das razões pelas quais tantos processos de mudança fracassam. As pessoas afirmam o que querem com a boca, mas alimentam outra realidade com o corpo, com a emoção e com o foco mental. O subconsciente percebe essa incoerência e continua seguindo a trilha mais antiga, mais repetida, mais carregada de sentimento. Se você passou anos acreditando que não é capaz, que vai falhar, que algo vai dar errado, essas frases se tornaram códigos internos. Elas se transformaram em símbolos emocionais que, mesmo sem palavras, se repetem dentro de você. E toda vez que você tenta algo novo, esses símbolos são reativados, como uma imagem invisível projetada sobre cada nova experiência, distorcendo tudo. O subconsciente é altamente visual. Ele aprende com imagens muito mais rápido do que com textos ou sons. Por isso, memórias traumáticas vêm com cenas vivas, cores, movimentos, expressões, e por isso a reprogramação da mente subconsciente precisa usar imagens também. Não basta repetir frases, é preciso ver, sentir, imaginar. Criar uma nova cena interna, uma nova metáfora para substituir a antiga. A imaginação é a chave, porque ela permite que você apresente ao subconsciente uma nova realidade emocional sem precisar que ela exista no mundo externo. E o subconsciente, ao vivenciar uma imagem com intensidade emocional suficiente, aceita aquilo como verdade. Ele não distingue se é real ou imaginado. Ele apenas registra. É por isso que visualizações bem feitas são tão poderosas. Quando você imagina algo com clareza, com presença, com emoção, você está oferecendo ao seu subconsciente um novo código. Está ensinando a ele uma nova possibilidade. E se essa imagem for repetida com frequência, com sentimento, ela começa a substituir a anterior. Esse é o poder da repetição emocional. Quanto mais você sentir o novo estado, mais ele se torna o estado padrão. E o subconsciente, que é um grande repetidor, começa a criar novas conexões, novas reações, novas escolhas. Você começa a mudar de dentro para fora, porque mudou a programação invisível que conduzia sua vida. Mas há algo importante. A repetição só funciona quando está alinhada à emoção. Dizer uma frase no automático não altera nada. Repetir uma imagem sem envolvimento emocional não cria impacto. O subconsciente precisa de verdade, de intensidade, de vibração. Ele responde ao que é vivido como se fosse real. E essa vivência interna precisa ser sentida no corpo, na respiração, na frequência emocional que você emite.
Quando isso acontece, quando o símbolo é forte, a emoção é viva e a repetição é constante, o subconsciente começa a reescrever o script. Começa a soltar o antigo para aceitar o novo. Outro ponto fundamental é o tempo. O subconsciente aprende com repetição ao longo do tempo. Um novo código não substitui o antigo de um dia para o outro. É preciso paciência. É preciso prática. É preciso comprometimento, como quem ensina uma criança nova a andar. Primeiro com apoio, depois com confiança e, por fim, com autonomia. O subconsciente precisa confiar que a nova informação é mais segura do que a antiga. E isso leva tempo. Mas quando acontece, a mudança é real, sólida, duradoura. Você começa a reagir de forma diferente sem precisar se esforçar tanto, porque o novo padrão foi instalado. A linguagem do subconsciente é, no fundo, a linguagem da alma. É o idioma das emoções sinceras, das imagens internas e dos símbolos que representam estados profundos de ser. Por isso, se você quiser mudar sua realidade, precisa aprender a falar com o seu mundo interno de um jeito que ele entenda. Precisa escolher com cuidado o que repete, o que sente, o que imagina. Precisa transformar suas frases automáticas, seus pensamentos recorrentes, suas imagens mentais. Porque cada palavra, cada sentimento, cada visualização é uma mensagem sendo enviada ao subconsciente. E ele está sempre ouvindo. Agora que você entende como essa mente poderosa aprende, sente e reage, é hora de olhar para um dos pilares mais profundos do medo. As crenças que sustentam ele dentro de você. Porque não basta querer eliminar o medo, você precisa arrancar suas raízes. E essas raízes têm nome. São as crenças limitantes que se tornaram verdades absolutas dentro do seu sistema subconsciente. Todo medo que se repete com força dentro de você está sendo sustentado por uma crença. Não importa o quanto você tente ignorar, racionalizar ou evitar. Enquanto uma crença estiver viva, ela continuará alimentando o medo como raízes que nutrem uma árvore, mesmo quando você já cortou seus galhos. Crenças não são apenas pensamentos. São estruturas internas profundamente enraizadas no subconsciente. São verdades que você aceitou, não porque quis, mas porque foram implantadas em momentos de dor, fragilidade, exposição emocional. São decisões que você tomou ainda criança, diante de uma rejeição, de um abandono, de uma crítica ou de uma humilhação. E que agora governam silenciosamente as suas escolhas, seus limites, seus comportamentos. A mente subconsciente armazena essas crenças como mecanismos de proteção. Se você viveu uma experiência em que dizer o que sentia resultou em dor, ela registra. Expressar-se é perigoso. Se, ao tentar algo novo, você foi ridicularizado, ela conclui. É mais seguro não tentar. Se alguém que você amava te fez sentir indigno, ela assume. Eu não sou suficiente. E então essas ideias viram padrões, passam a operar em segundo plano, influenciando tudo que você vê, tudo que você sente e tudo que você acredita ser capaz de fazer. São essas crenças que te fazem recuar quando a vida te oferece algo bom, que te fazem desconfiar quando alguém demonstra amor, que te fazem sabotar oportunidades só para não correr o risco de provar que aquela dor do passado ainda é verdade. O problema é que essas crenças são invisíveis. Elas não gritam. Elas sussurram no fundo da sua mente, disfarçadas de lógica, de cautela, de bom senso. Você não percebe que está sendo controlado por elas porque elas se tornaram parte da sua identidade. Você não diz... Eu tenho medo porque acredito que sou incapaz. Você simplesmente sente que não consegue e recua. Você não afirma, eu tenho bloqueios porque acredito que não mereço amor. Você apenas sente um vazio e fecha o coração.
É por isso que romper com essas crenças exige mais do que força de vontade, exige consciência, exige mergulho interno, exige disposição para questionar aquilo que você acreditou por uma vida inteira. O primeiro passo é reconhecer que essas crenças não são suas por escolha. Elas foram construídas a partir de experiências antigas, muitas vezes vividas por uma versão sua que já nem existe mais. Uma criança que não sabia se defender, um adolescente que precisava se encaixar, um adulto jovem que não tinha ferramentas emocionais. Você mudou, mas a crença ficou. E agora é hora de encará-la com os olhos da consciência. De olhar para dentro e perguntar: essa ideia ainda serve? Essa verdade ainda me representa? Essa conclusão ainda faz sentido com quem eu sou hoje? O subconsciente não resiste ao que é iluminado pela verdade. Quando você questiona uma crença com sinceridade, com coragem, com presença, ela começa a enfraquecer, porque ela percebe que não é mais necessária, que já não tem mais utilidade, que agora há uma nova estrutura emocional capaz de lidar com aquilo que antes parecia ameaça. E é aí que você começa a plantar novas crenças, crenças fortalecedoras, crenças que expandem, que acolhem, que te autorizam a ser quem você é. Crenças como: eu posso ser amado sem precisar me anular. Eu posso errar e ainda assim ser digno. Eu posso tentar e mesmo assim ser suficiente. Eu posso crescer sem trair quem eu fui. Mas essas novas crenças não se instalam sozinhas. Elas precisam ser alimentadas com intenção, com prática, com repetição emocional. Você precisa falar com sua mente subconsciente como quem reeduca um aluno antigo, com firmeza e gentileza, com persistência e compaixão. Precisa mostrar a ela, com atitudes e experiências, que agora existe outra forma de viver, que o amor é possível, que a liberdade não é perigosa, que a exposição não é sentença de dor. Quando o subconsciente começa a viver experiências que contradizem a crença antiga, ele começa a se abrir ao novo. E essa é a brecha por onde a transformação entra. O processo de quebrar crenças limitantes não é sobre apagar o passado, é sobre reescrever a interpretação que você deu a ele, é sobre voltar mentalmente àquela cena de dor e inserir um novo significado, é sobre dar à sua mente a chance de reconstruir o que foi quebrado, de libertar-se do peso de ideias que não te pertencem mais. E quando isso acontece, o medo começa a perder o chão, porque ele já não tem mais de onde se alimentar. A raiz foi cortada, e sem raiz não há mais árvore que sustente a sombra que te impedia de ver a luz. Agora que você compreende o poder das crenças e o quanto elas moldam seus medos e limitações, está pronto para acessar uma nova camada do subconsciente. Uma camada onde você não apenas elimina o velho, mas ensina o novo. Onde você começa a criar, dentro de si, reações diferentes às mesmas situações. Porque é possível ensinar à mente subconsciente novas respostas ao medo. E quando isso acontece, a transformação não é apenas possível, ela se torna inevitável. Medo não é destino, não é identidade, não é sentença. Medo é uma resposta. E como toda resposta, ele pode ser substituído por outra. Talvez isso pareça impossível agora, porque você se acostumou a reagir sempre da mesma forma. Diante do novo, você paralisa. Diante do risco, você se encolhe. Diante da crítica, você se cala. Diante da possibilidade de amar, você foge. E com o tempo, essas reações se tornam automáticas. A mente consciente nem precisa mais decidir. O subconsciente já entra em ação antes mesmo que você perceba. Mas essa automatização não significa que a mudança seja inalcançável. Pelo contrário, ela revela o caminho. Se o medo se tornou automático, é porque foi aprendido. E tudo que foi aprendido pode ser reensinado. A mente subconsciente funciona por repetição.
Ela aprende o que é vivido com frequência e com carga emocional intensa. Foi assim que o medo se instalou. Por experiências carregadas de dor, por mensagens repetidas, por associações negativas vividas em momentos de vulnerabilidade. Mas ela também pode aprender o oposto. Ela pode ser exposta intencionalmente a novas experiências, novos significados, novas reações. E com tempo, consistência e verdade, essas novas reações passam a ser automáticas. O que antes gerava pânico, agora gera curiosidade. O que antes travava, agora impulsiona. O que antes doía, agora ensina. Para que isso aconteça, você precisa abandonar a ideia de que vencer o medo é se forçar a agir. A força bruta da mente consciente raramente vence a sutileza do subconsciente. A mudança acontece quando você ensina à sua mente que existe uma opção mais segura do que o medo. Isso significa criar experiências internas e externas que mostrem passo a passo que a reação antiga já não é mais necessária. Quando você respira com calma no lugar onde antes disparava, está ensinando. Quando você fala com firmeza no espaço onde antes se calava, está ensinando. Quando você permanece presente em vez de fugir, está reeducando a sua mente em tempo real. Essas novas respostas não nascem prontas. Elas precisam ser cultivadas. No início, parecerão forçadas, estranhas, incômodas. Isso é esperado. O subconsciente rejeita o novo como mecanismo de defesa. Mas com constância e acolhimento, ele começa a se abrir. Começa a reconhecer os novos caminhos como alternativas viáveis. E então, algo mágico acontece. A nova resposta se torna natural. Você age de forma diferente sem precisar se esforçar tanto. Você se posiciona sem medo. Você escolhe com segurança. Você se mostra com verdade. Não porque aprendeu uma técnica, mas porque se tornou alguém diferente por dentro. O segredo está na prática emocional. Não basta repetir mentalmente. É preciso sentir, envolver o corpo, viver a nova resposta com presença, criar estados internos onde o medo perde espaço e a confiança começa a crescer. E isso pode ser feito com visualizações, com simulações internas, com pequenas atitudes no cotidiano. Cada vez que você se expõe a algo que te assustava, com apoio interno e emocional, você está expandindo sua zona de segurança. Está ensinando ao seu subconsciente que ali não há perigo, que ali existe liberdade, que ali você pode viver sem precisar se proteger o tempo todo. Essa reeducação emocional é uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar. Porque ela não exige uma mudança radical do mundo externo. Ela começa dentro, na forma como você responde ao que acontece. E com o tempo, essa mudança interna transforma a forma como o mundo te responde também. As pessoas percebem. As situações se transformam. O que antes parecia impossível se torna natural. Porque você deixou de viver em reação e passou a viver em criação. Você tem o poder de ensinar à sua mente novas formas de viver. Não importa há quanto tempo o medo governa. Não importa quantas vezes você fracassou. Não importa quantas vozes internas ainda te sabotam. A partir do momento em que você decide praticar novas respostas, algo começa a se mover. Uma nova história começa a ser escrita. E essa história não será marcada pelo medo, mas pela coragem, pela presença, pela verdade de alguém que não aceita mais viver em silêncio diante da própria vida. Agora que você sabe que pode ensinar novas respostas ao medo, é hora de mergulhar em ferramentas práticas que ajudam a transformar esse conhecimento em realidade. Porque saber não é suficiente. A mudança acontece quando você sente, quando você pratica, quando você age. E existem formas diretas de ensinar ao subconsciente a viver em liberdade. Não existe transformação verdadeira sem prática.
Por mais que você compreenda o funcionamento do subconsciente, reconheça seus bloqueios, questione suas crenças e deseje intensamente mudar, nada realmente se altera até que a sua mente subconsciente receba novos comandos de forma clara, repetida e emocionalmente carregada. A teoria prepara o caminho, mas é a prática que abre a porta. O subconsciente precisa de experiências, mesmo que simbólicas, para aceitar novas verdades. Ele não muda com intenção, ele muda com vivência. E essa vivência pode acontecer dentro de você, com exercícios simples, poderosos e consistentes que acessam a mente de forma profunda e gentil. O primeiro exercício é a visualização emocional. Não se trata apenas de imaginar algo, mas de criar uma experiência interna tão vívida, tão real, que o subconsciente não consiga distinguir se aquilo está acontecendo no mundo externo ou na sua mente. Isso exige presença, exige envolvimento. Feche os olhos e imagine a cena que antes te gerava medo. Veja os detalhes, ouça os sons, sinta o ambiente e agora altere o desfecho. Imagine-se agindo com confiança. Imagine-se respondendo com clareza. Imagine-se inteiro, centrado, seguro. Respire como se estivesse lá. Sinta o corpo livre da tensão. Repita essa cena por vários dias. Quanto mais emoção você colocar, mais impacto ela terá. Essa é a linguagem que o subconsciente entende. Imagem, emoção, repetição. O segundo exercício é a ressignificação de memórias. Encontre uma lembrança que carrega dor ou medo. Uma cena que, só de pensar, ainda aperta o peito ou faz os olhos se encherem. Entre nessa memória com cuidado, como quem visita um lugar antigo, e leve até ela uma nova presença. A sua versão atual, consciente, amorosa, forte. Imagine-se voltando àquele momento e acolhendo a criança que você foi. Diga o que ela precisava ouvir. Proteja como você gostaria de ter sido protegido. Mude o fim da história. O subconsciente, ao reviver essa memória com uma nova energia, começa a reescrever a emoção associada a ela. E com o tempo, a dor se dissolve. O medo perde o espaço. Outro exercício eficaz é a repetição verbal com sentimento. Escolha uma frase que represente o novo padrão que você deseja instalar. Algo simples, direto, verdadeiro. Como: agora é seguro ser eu mesmo. Ou: eu escolho a coragem ao invés do medo. Repita essa frase diariamente, sempre em momentos de presença. Ao acordar, antes de dormir, olhando nos seus próprios olhos no espelho, com o corpo relaxado, com o coração aberto. Não repita como robô, repita como quem está ensinando uma verdade nova a uma parte esquecida de si. A vibração da voz, o ritmo da respiração, a intenção com que você fala, tudo isso informa o subconsciente e, com o tempo, ele começa a aceitar. O quarto exercício é o contato direto com o corpo. O subconsciente fala através dele. Então use o corpo como ponte para acessar e liberar emoções reprimidas. Quando sentir medo, em vez de fugir da sensação, permaneça nela com presença. Coloque a mão sobre a região que mais sente. Respire, fale com essa parte. Diga que agora você está ali, que ela não está sozinha, que não há mais perigo. O simples ato de não resistir já começa a ensinar ao subconsciente que não é necessário lutar ou fugir, que agora existe consciência, e onde há consciência, há cura. Você também pode praticar a imaginação criativa antes de dormir. O estado entre a vigília e o sono é uma das portas mais abertas para o subconsciente. Nesse momento, em vez de alimentar pensamentos de preocupação ou repassar o que deu errado, leve sua atenção para aquilo que deseja instalar. Imagine-se vivendo a vida que quer, sentindo a leveza que busca, acessando a confiança que deseja. Deixe imagens e emoções fluírem como se fosse um filme. O subconsciente recebe esses comandos com mais intensidade nesse estado.
e você acorda com uma semente nova plantada dentro de si. Esses exercícios não precisam ser perfeitos, precisam ser verdadeiros, precisam ser praticados com regularidade, com presença, com intenção. Não se trata de convencer o subconsciente à força, mas de criar um novo espaço emocional para que ele possa confiar. E quando ele confia, ele solta, ele reprograma, ele libera. Você começa a viver com mais leveza não porque os medos sumiram, mas porque a sua resposta a eles se transformou. E é isso que muda tudo. Não a ausência total do medo, mas a sua nova relação com ele. Agora que você tem ferramentas práticas para ensinar o subconsciente a eliminar o medo, é hora de aprofundar ainda mais esse processo. Porque, em muitos casos, a origem do bloqueio não está apenas no presente, nem mesmo nas crenças conscientes. Ela está num ponto esquecido da sua história. Uma fenda emocional que nunca foi olhada de frente e que precisa ser encontrada para que tudo possa, de fato, se transformar. A maioria dos bloqueios que você sente hoje não nasceu agora. Eles são antigos, silenciosos, muitas vezes escondidos sob camadas de racionalização, desempenho, hábitos e comportamentos repetidos. Por isso, tentar mudar o que se sente no presente, sem entender de onde tudo começou, costuma ser frustrante. Você muda o padrão consciente, mas ele volta. Você faz esforços, mas algo mais forte sabota. É porque o ponto de origem não foi acessado. O que mantém muitos bloqueios vivos não é a força deles no presente, mas o impacto que tiveram quando começaram. O subconsciente não esquece o ponto exato onde a emoção ficou congelada. E enquanto essa primeira fenda não for visitada com consciência, ela continua aberta, vazando medo, insegurança, dúvida. O que você vive hoje é apenas o reflexo de uma dor antiga não curada. Essa fenda pode ter se formado em um instante aparentemente simples, um olhar de reprovação, uma crítica diante de algo que você expressou com o coração, um momento de abandono emocional que te ensinou que não podia confiar, uma comparação injusta que fez você acreditar que não era suficiente. Não precisa ter sido um grande trauma. Às vezes, basta uma emoção intensa vivida num momento vulnerável, sem estrutura para lidar com aquilo. E naquele instante, algo foi registrado dentro de você. Um pensamento, uma sensação, uma conclusão sobre si mesmo ou sobre o mundo. E essa conclusão virou verdade. A partir dali, tudo começou a ser filtrado por essa nova crença silenciosa. O mais desafiador é que, com o tempo, essa dor inicial se esconde. O subconsciente, como mecanismo de proteção, cria camadas para que você não precise tocar diretamente naquela memória. Ele instala comportamentos, justificativas, até doenças, tudo para manter aquela fenda fora do alcance da consciência. Mas o que é reprimido não desaparece. Apenas se manifesta de outras formas. Medos que não fazem sentido, reações desproporcionais, relações que sempre terminam do mesmo jeito, um ciclo de autossabotagem que insiste em se repetir. Tudo isso aponta para o mesmo lugar. O ponto de origem ainda está ativo. A fenda continua aberta. Encontrar essa origem não é um exercício de memória comum. Não se trata de lembrar por lembrar. É um mergulho interno, uma investigação feita com presença, compaixão e coragem. Pergunte-se, quando foi a primeira vez que eu me senti assim? Volte no tempo, com o corpo relaxado, e permita que a resposta venha. Não force, apenas observe. Deixe que imagens, sensações, frases ou cenas venham à superfície. O subconsciente fala por símbolos e emoções. Confie no que surgir. Pode ser um momento esquecido da infância. Pode ser uma emoção herdada da sua família. Pode ser uma memória que você não compreendia, mas que agora se revela com clareza. Quando encontrar essa origem, não julgue. Acolha. Escute.
Observe a criança que você foi. Sinta o que ela sentia, veja o que ela precisava naquele momento. Agora, leve até essa memória a sua versão atual, a versão consciente, a que sabe que tudo aquilo passou, que já não precisa mais daquela dor, que tem força para oferecer o que faltou: proteção, afeto, reconhecimento, segurança. Converse com aquela parte sua como conversaria com alguém que você ama. Diga que agora ela está segura, que você está ali, que não vai mais deixá-la sozinha. Essa cena, vivida com verdade, pode mudar tudo. O subconsciente entende esse tipo de linguagem. Ele reconhece a emoção como um novo dado e começa a reescrever o significado daquela experiência. A memória não desaparece, mas se transforma. A dor se dissolve, a fenda começa a se fechar. Esse processo, apesar de simples, é profundamente poderoso, porque quando você encontra a origem do seu bloqueio e oferece a ela uma nova resposta, o sistema inteiro começa a se reorganizar. O medo que parecia incontrolável começa a perder intensidade. O comportamento repetitivo começa a desaparecer. A energia que antes era usada para se proteger começa a ser liberada para criar, agir, viver. Você se sente mais leve, mais presente, mais inteiro. Não porque apagou o passado, mas porque ressignificou. Você devolveu à sua mente a chance de escolher um novo caminho. É importante entender que esse tipo de cura não acontece apenas uma vez. Existem várias camadas dentro do subconsciente, cada uma com suas histórias, suas dores, suas crenças. E cada vez que você encontra uma nova fenda e a acolhe, mais livre você se torna, mais alinhado com sua essência, mais consciente da sua força. O processo é contínuo. Mas a cada memória curada, um novo espaço se abre. Um espaço onde a vida pode entrar sem precisar romper barreiras, onde o amor pode chegar sem precisar destruir defesas, onde a confiança pode crescer sem medo de ser traída. Agora que você já foi até a raiz, até o ponto esquecido onde tudo começou, é hora de começar a usar uma ferramenta que pode acelerar todo esse processo de transformação: a imaginação criativa. Porque o subconsciente responde a imagens com tanta intensidade quanto responde à realidade. E quando você aprende a usar a imaginação como uma aliada, a reprogramação não apenas se torna mais rápida, mas mais profunda e duradoura. A mente subconsciente não distingue o que é real do que é vividamente imaginado. Ela não questiona, não analisa, não confronta com lógica. Ela sente. E tudo aquilo que é sentido com força, com emoção, com imagens nítidas e envolvimento corporal, ela registra como realidade. É por isso que a imaginação criativa é uma das ferramentas mais poderosas que existem para reprogramar a mente. O que você imagina com intensidade emocional suficiente, o subconsciente aceita como verdade. E ao aceitar, ele começa a trabalhar para manifestar aquela verdade internamente e externamente. Seu corpo reage, suas emoções mudam, suas escolhas se transformam. E com o tempo, sua realidade acompanha. A maioria das pessoas usa a imaginação de forma inconsciente e muitas vezes destrutiva. Imaginam tudo o que pode dar errado. Revivem mentalmente cenas de rejeição, fracasso, humilhação. Criam futuros de dor antes mesmo de darem o primeiro passo. Esse hábito de imaginar o pior não é apenas um pensamento negativo, é um condicionamento. A mente subconsciente interpreta essas cenas como experiências reais e começa a se preparar para elas. Dispara sintomas de ansiedade, bloqueia oportunidades, sabota decisões, e então, quando o medo se concretiza, você acha que estava certo. Mas, na verdade, você ajudou a construir aquele desfecho com a força da sua imaginação. Ao entender isso, você começa a enxergar a imaginação com outros olhos. Ela não é uma fuga, ela é uma fábrica. Um laboratório silencioso, onde você pode ensaiar novas realidades, testar novas versões de si
experimentar sensações ainda não vividas e inserir no seu subconsciente códigos que nunca foram acessados antes. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. O segredo da imaginação criativa está na repetição, na emoção e na clareza. Não basta imaginar de qualquer jeito, é preciso estar presente, ver os detalhes, sentir com o corpo, acreditar com a alma. Imagine, por exemplo, uma situação que hoje ainda te provoca medo. Pode ser falar em público, dizer o que sente, começar algo novo, se expor emocionalmente. Agora, feche os olhos e veja a mesma cena, mas com outro final. Veja-se calmo, confiante. Respire como quem domina o momento. Perceba os gestos, os sons, a temperatura do ambiente. Crie uma cena rica em detalhes sensoriais. Em vez de se ver travando, veja-se fluindo. Em vez de se ver encolhendo, veja-se expandindo. E, acima de tudo, sinta o que está acontecendo. Deixe o corpo entrar no estado emocional desejado. Sinta-se capaz, livre, leve. Sinta a segurança de agir sem medo. Essa prática, feita diariamente, muda a estrutura do seu subconsciente. Você começa a criar novas trilhas internas. Começa a acessar uma identidade mais forte, mais presente, mais alinhada com quem você realmente é. A imaginação criativa também pode ser usada para plantar objetivos futuros. Em vez de apenas desejar algo, você vive aquele algo por dentro. Imagine o resultado como se já fosse real. Imagine-se colhendo os frutos de uma escolha corajosa. Imagine a paz depois da decisão tomada. A alegria de viver algo que antes parecia impossível. Não se trata de fingir, trata-se de ensaiar uma nova vibração, de ensinar ao subconsciente que aquela experiência já é familiar. E, por ser familiar, ela deixa de parecer ameaça. O medo perde o poder. A confiança ganha espaço. Essa prática é ainda mais poderosa quando feita em estados específicos de consciência, como logo antes de dormir ou logo ao acordar. Nesses momentos, a mente está em ondas cerebrais mais lentas, mais receptivas, e o subconsciente está mais acessível. Use esse tempo para visualizar, para sentir, para plantar as novas verdades que você quer viver. Você não precisa de muito tempo. 5 a 10 minutos por dia já são suficientes para iniciar uma reprogramação profunda, desde que você esteja emocionalmente presente. A qualidade importa mais do que a quantidade. A imaginação criativa também é uma forma de cura. Você pode visitar mentalmente memórias difíceis e reconstruí-las com segurança. Pode imaginar conversas que nunca aconteceram, mas que precisam ser vividas dentro de você. Pode liberar perdões, fechar ciclos, abrir novos capítulos, tudo no mundo interno. E ao fazer isso, algo muda no mundo externo também, porque o subconsciente começa a agir com base no novo código, e ele influencia suas decisões, suas atitudes, sua forma de reagir às situações. Você se transforma e o seu entorno responde a essa transformação. Usar a imaginação com consciência é assumir a autoria da sua vida. É deixar de ser vítima das memórias antigas para se tornar criador de novas possibilidades. É parar de esperar que algo mude lá fora e começar a mudar por dentro todos os dias, com intenção e presença. E quando isso acontece, não há mais espaço para o medo comandar. Porque você passa a caminhar a partir de uma visão interna mais forte do que qualquer obstáculo externo. Agora que você aprendeu a usar a imaginação como ferramenta de reprogramação, chegou o momento de olhar para algo ainda mais profundo: a sua identidade. Porque quando o medo começa a se dissolver, o que surge é a pergunta essencial: quem você é sem os bloqueios que te definiram até aqui? A ausência do medo revela uma nova versão sua que talvez você nunca tenha conhecido. Uma versão que sempre esteve aí, latente, abafada, esperando um espaço para emergir.
Quando o medo começa a recuar, não sobra um vazio, sobra um reencontro. Você começa a se ver com outros olhos, a perceber desejos antigos que haviam sido sufocados, a sentir vontades que pareciam inalcançáveis. É como se uma névoa começasse a se dissipar e, no lugar dela, aparecesse uma clareza inédita, firme, inegociável. E então, sem esforço, você começa a agir diferente. Começa a se mover com mais presença, a falar com mais verdade, a escolher com mais liberdade. Não porque aprendeu a fazer isso, mas porque agora não há mais o que te segure. Você começa a perceber que muito do que você fazia antes não vinha de você. Era reflexo do medo. A maneira como você se relacionava, como aceitava migalhas, como se silenciava, como se diminuía, como se moldava para agradar. Tudo isso era resultado de uma mente tentando sobreviver, tentando evitar rejeição, dor, fracasso. Mas agora, com o medo em silêncio, você começa a ouvir outra voz. Uma voz que não grita, mas orienta, que não exige, mas guia. É a sua voz interna, a verdadeira. Aquela que sabe exatamente o que você veio fazer aqui. Essa voz sempre esteve aí, mas o medo era barulhento demais. Ele ocupava todos os espaços com pensamentos catastróficos, inseguranças, dúvidas disfarçadas de prudência. E você acreditava, não por fraqueza, mas por condicionamento. O medo te ensinou a se proteger de tudo, inclusive de si mesmo. Mas agora, sem ele no comando, você começa a caminhar por um território novo. Um território onde você pode ser quem é sem se esconder. Onde pode errar sem se condenar. Onde pode amar sem se anular. Onde pode sonhar sem se sabotar. Nesse novo estado, a sua energia muda, sua presença muda, as pessoas ao seu redor percebem, sua comunicação se torna mais direta, seu olhar mais firme, sua postura mais aberta. Você deixa de buscar aprovação para simplesmente expressar. Deixa de esperar para simplesmente agir. Deixa de se comparar para simplesmente se permitir. E essa mudança interna gera respostas externas. O mundo começa a reagir à sua nova vibração. O que antes parecia travado começa a fluir. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia impossível começa a acontecer. Não é que a vida fique perfeita. É que você para de viver a partir da expectativa do medo. Você passa a viver a partir da autenticidade. E a autenticidade é magnética. Ela atrai situações, pessoas e oportunidades alinhadas com quem você realmente é. E talvez pela primeira vez você sinta o que é viver sem a constante sensação de estar lutando contra algo. A vida deixa de ser uma batalha e se torna um fluxo. Não sem desafios, mas sem a autossabotagem que tornava tudo mais pesado do que precisava ser. Nesse lugar, você começa a explorar potenciais que estavam adormecidos. Ideias, projetos, talentos, coisas que você tinha medo de mostrar por receio de julgamento, fracasso ou rejeição. Agora, com o medo dissolvido, você dá espaço para a sua expansão. Você começa a descobrir que pode muito mais do que acreditava. E não porque alguém te disse, mas porque você começou a experimentar, a agir, a se arriscar, a se expressar. E isso gera uma nova identidade, não construída pelo esforço, mas revelada pela liberdade. Essa nova versão sua não é uma versão perfeita. Ela é humana, inteira, real. Ela sente medo, mas não se deixa paralisar por ele. Ela erra, mas não se abandona por isso. Ela enfrenta desafios, mas não se encolhe. Ela vive com os 2 pés no chão e o coração aberto. E esse é o estado mais poderoso que um ser humano pode acessar. Estar presente em si, disponível para a vida, conectado com sua verdade mais profunda. Quando o medo vai embora, ou pelo menos perde o trono, você começa a caminhar a partir da confiança. Uma confiança que não depende de controle, mas de presença.
Uma confiança que não exige garantias, mas se baseia na consciência de que você é capaz de lidar com o que vier. E esse estado muda tudo, porque você para de evitar a vida e começa a habitá-la, inteira, intensamente, com coragem, sim, mas acima de tudo, com amor próprio. Agora que você sente quem pode se tornar quando o medo deixa de governar sua mente, chegou o momento de ancorar essa nova versão com uma decisão definitiva. Uma escolha consciente de não voltar mais para o lugar de onde você veio. Porque a sua vida começa, de verdade, quando você assume o comando do seu mundo interno. E essa decisão é sua, só sua. E precisa ser tomada com o coração firme e a mente desperta. Há um ponto da jornada em que você para de tentar eliminar o medo como quem enfrenta um inimigo e começa a vê-lo pelo que ele é. Um reflexo de partes suas que foram deixadas no escuro por tempo demais. Medo é ausência de presença, é ausência de consciência. Ele se alimenta do que está inconsciente, mal compreendido, não acolhido. Mas quando você acende a luz da atenção, da escuta e da verdade, o medo não resiste. Ele pode até aparecer, porque faz parte da experiência humana, mas já não comanda, já não governa, já não define, porque agora há consciência. E onde há consciência, há liberdade. Você não precisa mais se proteger de tudo. Não precisa mais viver em modo de alerta constante. Não precisa mais dizer sim quando quer dizer não, se calar quando quer gritar, se esconder quando quer viver. Porque agora você reconhece que o que te prendia não era o mundo lá fora, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Era a programação interna que fazia você reagir sempre da mesma forma. Era a ausência de luz dentro do seu próprio sistema. E agora essa luz foi acesa. Você sabe onde estavam os nós, sabe como foram criados, sabe como soltar. A consciência transforma, não apenas porque revela, mas porque permite escolha. Quando você está consciente, você pode ouvir as vozes internas do passado e escolher não obedecer. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser mais refém de histórias antigas, de não reagir automaticamente a cada estímulo, de não viver no piloto automático das crenças herdadas. A consciência te devolve o poder de criar sua vida por decisão, não mais por repetição. E é importante saber que esse estado não é permanente por si só. Ele precisa ser cultivado. Porque o mundo vai continuar oferecendo desafios, ruídos, distrações, mas agora você sabe o caminho de volta para si. Sabe como voltar para o centro, para o silêncio que observa sem julgar, para a presença que sente sem fugir, para a clareza que escolhe sem se forçar. A consciência não impede o medo de surgir, ela impede o medo de dominar. Ela o torna pequeno diante da vastidão de quem você realmente é. Você pode, a partir de agora, viver com uma nova postura. Uma postura onde cada pensamento é observado, cada emoção é acolhida, cada reação é escolhida. Você não precisa mais correr de si mesmo, não precisa mais se esconder do que sente. Tudo pode ser olhado, tudo pode ser compreendido. Tudo pode ser transformado, porque agora existe um espaço dentro de você onde a luz chegou. E onde há luz, o medo perde o sentido. Esse não é um final, é um reinício. Uma nova forma de viver com a mente desperta, o corpo presente e o coração desarmado. Um novo ciclo em que você se aproxima cada vez mais da sua verdade, da sua essência, da sua capacidade de criar a vida que deseja. Porque o medo pode ter escrito capítulos da sua história, mas ele não é o autor do seu destino. Esse lugar agora é seu. E o que você fará com ele, a partir daqui, é o que determinará tudo. Que essa consciência que agora desperta em você seja nutrida. Que você se trate com a mesma compaixão que ofereceu às partes feridas que reencontrou nessa jornada.
Que não se cobre por recaídas, mas que celebre cada avanço, cada escolha diferente, cada momento em que opta por não se abandonar. E que, acima de tudo, você nunca mais esqueça, a ferramenta mais poderosa para eliminar o medo e os bloqueios mentais já é sua. Sempre foi. Sua mente, seu corpo, sua consciência, sua presença. Isso é tudo o que você precisa. E agora que você tem isso nas mãos, só há uma coisa a fazer: seguir. Um passo de cada vez, uma respiração de cada vez. Porque o caminho da libertação interior não é um destino, é uma escolha diária. E você acabou de escolher despertar. Nos vemos no próximo mergulho. Até lá, permaneça em si.